Fala pessoal, começando por aqui mais uma edição do CarneCast. Na verdade a gente vai dar continuidade à nossa conversa aqui com o Omar, tá bem interessante, tem muita coisa ainda pra gente poder conversar, discutir. Para você não perder nenhum momento, a gente resolveu dividir em 2 episódios e vamos aqui continuar esse bate-papo super legal. CarneCast, lembrando você que é o primeiro podcast do Brasil a falar de carnes e produtos cárneos. Omar, continuando, dá uma explanação assim de uma maneira geral sobre o mercado halal no mundo hoje. Como é que está esse mercado? Com certeza, cara. É um assunto que eu não mais ou menos importante, mas é um dos assuntos que eu mais gosto. Por quê? Porque eu sei que o assunto halal às vezes é um pouco mais trabalhoso para a indústria, mas a gente precisa ressaltar que o retorno que ele traz é um retorno muito significativo, né? Um retorno muito grande. Hoje a população muçulmana já ultrapassou o número de 2 bilhões de muçulmanos no mundo, né? Ou seja, um pouco mais de 1/4 da população mundial é muçulmana. No Brasil a gente já tem um pouco mais de 2 milhões de muçulmanos. Tudo bem que isso não representa nem 1% no Brasil, né? Nós temos hoje 220 milhões mais ou menos, não sei exatamente o número da população brasileira. É menos que 1% da população brasileira no Brasil. Mas no mundo já é 1/4 da população mundial. A estimativa é que o mercado halal em 2030 ultrapasse os 10 trilhões de dólares, o mercado halal em geral, não só alimentos e bebidas, tá? Como a gente já falou anteriormente, o mercado halal, o Brasil é o principal exportador de alimentos e bebidas halal no mundo, principalmente de proteína, né? Brasil, o país que mais vende frango halal no mundo é o Brasil. Um dado um pouco antigo, mas para você entender a dimensão. Em 2017, já quase 10 anos atrás, eu me encontrei na Malásia, num congresso, com uma pessoa da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, como é que funciona? Frango. Eu me encontrei com um cara que ele é responsável pela importação de frango de fora. Então, tudo que vem de fora, que ele quer trazer de fora açúcar. Então tem uma pessoa que é responsável, ele que assina os contratos para trazer açúcar de fora. Soja, tem uma pessoa que assina os contratos, né? E a pessoa que assina do frango. Ele me falou que em 2017, não, eu me encontrei com ele em 2018, em janeiro, tá? Ele me falou que em 2017 a Arábia Saudita comprou do Brasil, em média, todo dia 1 milhão de frango. Imagina, então no ano compraram 365 milhões de frango. Isso em 2017, tá? Pra você entender o quanto o Brasil exporta ou exportava, e ainda continua exportando, claro, tá bom? Então, assim, a quantidade é muito grande. O Brasil exporta muitos alimentos, né? Frango e carne bovina também, certamente. Você tem... É um pouco dividido, né? Se você for ver, o mercado Arábia Saudita vai mais frango do que carne bovina, muito frango, eles comem muito frango, principalmente aquele frango pequeno chamado griller, né? Que é aquele frango entre 900 gramas até 1,2 kg, né? Que é praticamente uma refeição, né? Eles servem com arroz e tal. E você tem, por exemplo, a carne de frango, ou carne bovina, desculpa, vai muito para o Egito, para os Emirados Árabes. Os Emirados Árabes também compram muito frango também, né? Mas é um pouco mais dividido, né? Tem países que vai mais frango, países que vai mais carne de bovina. Mas o Oriente Médio todo, né? É um país que depende do Brasil, tá? É um dos principais parceiros comerciais do Brasil para carne bovina ou carne de frango. O Brasil não tem costume de exportar cordeiro para fora, talvez por causa do preço, não por causa da qualidade, principalmente é mais, acho que preço, né? A carne de cordeiro vem mais da Nova Zelândia ou Austrália, que tem um preço um pouco melhor, né? Porque o carne brasileira é um pouquinho caro para esse tipo de produto, né? Mas bovina de frango sim, o preço do Brasil é um preço competitivo, qualidade é uma qualidade excelente. Então o mercado halal é um mercado que cresce de maneira muito rápida. População muçulmana, para vocês terem ideia, em 1990 tinha 1,1 milhão de muçulmanos no mundo. Em 2020, em 2030, desculpa, vai chegar até 2,2, ou seja, em 40 anos esse número vai dobrar, de 1,1 para 2,2, né?
Em 1990 era 1.1, em 2030, 2.2. 2.2. Né? Em 2000, e vai chegar em 2050, cada 3 pessoas na Terra, uma pessoa será muçulmana, ou seja, 1/3 da população. O número está em crescimento constante. Eu li um dado que é de uma fonte que chama Pew Research Center, que fala que em 2025, no ano passado, né, ia nascer mais bebês em famílias muçulmanas do que em família cristã. Né? Isso tem várias explicações, claro, né? A família muçulmana traz muitos filhos, né? E se você for ver na Europa, por exemplo, os europeus não têm costume de trazer muitos filhos, né? Você vê, Sim. vai na Arábia Saudita, a família saudita tem 4, 5 filhos, 8 filhos, tal. E o europeu tem um cachorro ou um gato, né? E aí uma hora a conta chega, né? Você vai ver aqui, né? E o número vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, uma hora você vai ver que a população muçulmana vai estar quase lá empatada com a população cristã, né? Que hoje está em primeiro lugar, claro. E o que eu quero trazer? Por que eu falo do número de crescimento da população muçulmana? Porque a população muçulmana vai crescendo e a busca por um alimento halal certamente vai aumentar também, né? E quando a gente fala do alimento halal vai aumentar, tem um tipo de produtos que não há, assim, não é fácil de achar em outros países. Quando eu falei que hoje o Brasil tem um luxo de escolher para quem quer vender, isso não é brincadeira, né? Hoje a demanda de produto halal brasileiro é muito alta, muito grande. E o Brasil tem o luxo realmente de escolher para quem ele quer vender. Muita gente fala que não é assim que funciona. Mas realmente isso é verdade, sabe? O número de pessoas que aparece querendo comprar produto, né, principalmente proteína, é muito grande. A gente sabe que tem muito aventureiro, né? Muita gente teve um cara que comprou frango em 2014, pagou um preço e pensa que agora vai comprar por mesmo valor. E lógico, ele comprou 12 anos atrás, o preço é totalmente diferente. Acontece, isso eu sei. Mas a demanda é muito grande, né? E hoje as empresas eles têm o luxo de escolher para quem ele vai vender, porque a demanda é grande e a oferta é pouca, né? E pouquíssimos países podem ofertar um produto de qualidade como o produto brasileiro, né? Um mercado gigantesco, então. Economicamente viável. Com certeza. Embora o investimento seja alto, mas economicamente o retorno é viável, é um mercado seguro também. E hoje, dentro das indústrias frigoríficas que estão se adaptando a esse processo, ou que já estão com esse, né, com o halal ali implementado, tem algum ponto ali que, se você acredita que ainda é crítico, que é mais sensível à certificação dentro da rotina industrial? Crítico à certificação tem. Que é o nosso amigo que está aqui atrás, que é o porquinho. Hoje nós temos frigoríficos no Brasil que têm costume de fazer abate de bovino e suíno no mesmo espaço físico, né? O mesmo estabelecimento e tal. Pela religião, isso não seria um problema, tá? Eu sou muçulmano praticante, né? Eu sigo a religião. Para mim, eu não vejo problema nisso. Só que nenhuma normativa, nenhuma legislação aceita ou permite que no mesmo espaço tenha abate de bovino e suíno, tá? Antigamente, bem antigamente, era até aceitável, né? Mas você tinha que fazer um controle, você tinha que fazer um PCR em cada lote, tinha que comprovar, fazer um swab. Quando você fazer a higienização dos equipamentos, você faz um swab, né, um laudo laboratorial comprovando que essa higienização foi eficaz, que não ficou. Hoje nem com isso você consegue, né? Hoje uma indústria que tem ou que abate suíno, ela não pode ser certificada halal, tá? E não tem, você me fala qual o motivo, por quê? Não tem um motivo específico, tá? Não vou te falar, não vou chegar e te falar, olha, porque foi constatado, foi evidenciado ou foi comprovado que teve um lote. Não tem. Eles simplesmente não estão aceitando, não querem, para garantir realmente que não tem nenhum tipo de contaminação. Aproveitando esse bate-papo aqui, esse assunto, nas auditorias halal, quais são, se tem, né? Qual é a não conformidade mais comum dentro da indústria? Olha, se tem, né? Então tem bastante. É a degola, no frigorífico, no caso, é a degola não correta, porque assim, a degola é aquilo que define o produto, é o ponto
divisão de água, né? Entre o produto ser halal ou não. Se a degola não for halal, o produto não é halal, né? Então, é a degola incorreta, né? Do animal, um dos principais pontos, tá? E a rastreabilidade. A rastreabilidade, que hoje é um ponto essencial. Não tem como você não tem como você conseguir a certificação halal sem conseguir garantir a rastreabilidade dos seus produtos, tá? Eu não falo só da carne, de tudo aquilo que você utiliza, principalmente a ração, por exemplo. Se você eu ia tem até ração, te fazer essa pergunta em relação a produtos processados, né? A gente falou muito de abate, muito de, né? Enfim, eu ia te fazer essa pergunta. Em produtos processados, qual costuma ser o maior risco halal ali? São os ingredientes, os fornecedores, a formulação ou a rastreabilidade? Rastreabilidade. E assim, todos na verdade, mas a rastreabilidade e os ingredientes, cara, não tem segredo. Se ele não é halal, não dá para certificar. Não tem. É sim ou não? Não tem. Depende do produto também, tá? Se você for falar sal, por natureza ele é halal, tá? Não tem problema. Se você trabalha com sal que não é certificado halal, eu vou precisar de algumas informações adicionais dele, tá? Como que ele foi armazenado, como que ele foi transportado, informação adicional do seu fabricante, do seu fornecedor. Você vai ter que fazer uma auditoria interna, você vai apresentar essa auditoria interna, como é que foi feita, quais foram as informações que você solicitou ao seu fornecedor e tal, entende? Se tiver alguma rastreabilidade e tudo mais, porque o produto, por mais que é um produto mineral, tá? Ele pode sofrer algum tipo de contaminação durante o processo. Então, preciso garantir essa integridade halal desse produto, entende? Agora, lógico, se o produto for de origem animal, não tem como eu aceitar se não tiver a certificação halal. E tem produtos, tá? Que a nomenclatura dele pode atrapalhar a integridade halal. Você pode dar o nome do produto de baconzito, sendo que ele não tem bacon. Sim. Só nome. Só a nomenclatura atrapalha. Atrapalha. Como que eu vou certificar um produto que chama bacon? Porque bacon é porco. Ele vai ser utilizado para o bacon. Mas assim, ele chama bacon. Então não tem como certificar um produto que tem um nome que é utilizado para um produto não halal. Entende? Nesse caso não teria como aceitar, né? Mas que você perguntou sobre... E agora aproveitando que estamos dentro da indústria agora, estamos dentro da indústria, como está a questão de segregação halal? Linha, equipamento, utensílios, pessoas, ela é aplicada de forma correta ou ainda tem alguns gargalos? Bem de leve, mas ainda tem alguns problemas, principalmente na matéria-prima, tá? Porque produto final, as empresas que são 100% halal, às vezes a empresa não tem todos os produtos final no escopo halal, né? Às vezes tem um produto ou outro que não está no escopo, né? Um exemplo que eu dei do bacon, às vezes tem um produto que chama baconzito que não está no escopo. Então eles são armazenados junto, né? E tem que ter uma segregação, uma identificação. Isso às vezes em alguns casos não acontece, ou acontece de uma maneira não tão severa, né? E aí seria uma não conformidade, por mais que é uma não conformidade leve, menor, né? Mas isso ainda acontece em algumas empresas, tá? Eu falo o seguinte para você, por mais que é uma não conformidade, mas assim, não é algo crítico, não é algo de você ficar incomodado pela essa não conformidade. Às vezes não tem espaço mesmo, você vai fazer o quê? Se não tiver espaço, você vai ter que colocar junto, né? Mas o que eu falo sempre, se acontecer do caso de não tiver espaço, sempre colocar o halal em cima e o não halal embaixo, porque daí não tem risco de contaminação. Se você colocar o não halal em cima e por algum motivo vazar, vai contaminar os que estão embaixo. Então coloca sempre o não halal embaixo e halal em cima. Se a segregação então for feita dessa maneira, não tem risco. Sim, exatamente. Você comentou sobre sal, falou sobre alguns outros, né, aditivos, enfim. Tem algum aditivo, algo ali que, matéria-prima ali, ingrediente dentro da indústria que surpreende ainda até o próprio frigorífico na certificação halal? Você pode ter, por exemplo, um colágeno que pode ser utilizado, que ele pode ser de origem suíno ou um bovino não degolado halal. Ou às vezes esse bovino ele pode até ser degolado halal, mas não foi rastreado, ele não tem
não tem como você comprovar que ele foi halal. Se você não consegue comprovar, não tem como realmente utilizar ele como halal, né? Então, se esse colágeno ele foi derivado de um abate não halal ou de um abate suíno, não pode ser utilizado. Em alguns casos, por exemplo, a linguiça ou a salsicha, ela utiliza tripa de suíno, né? E esse caso não pode ser utilizado. Então, se você tem uma linguiça ou salsicha que utiliza tripa suíno para envelopar os embutidos, no caso, ela acaba contaminando. Daí não dá, tem que ser uma tripa de celulose, né? Ou qualquer outro produto que não seja suíno. Se for suíno, acaba contaminando e o produto não pode ser halal. Deixa eu fazer uma pergunta para você, uma provocação, Omar. Como que a cultura interna das indústrias, de algumas indústrias, enfim, pode atrapalhar ali no dia a dia de uma certificação halal? Olha, infelizmente isso acontece, né? No Brasil pode acontecer. Na verdade, para assim, a manutenção do halal, né? Acontece em alguns casos, sim. E a empresa tem que ser um pouco, a certificadora no caso, né? Ela, em alguns casos, ela tem que ser um pouco firme. O frigorífico ele pode ser suspenso se o frigorífico não cooperar com a certificadora, né? Se esse frigorífico não cooperar com a equipe técnica dos auditores, não fornecer documentação necessária que foi solicitada, né? Ou se o auditor entender que em algum momento eles estão querendo esconder alguma coisa dele, de imediato ele entra em contato com a certificadora e pode falar, olha, essa empresa está sendo suspensa, estou suspendendo o certificado deles até que eles comprovem que a minha tese ou a minha teoria está errada, né? Se ele entender que realmente está sendo meio que eles estão camuflando alguma coisa, se ele, por exemplo, tem muita empresa que às vezes, em alguns casos, eles não aceitam receber auditoria na data que foi determinada, porque é um ciclo que acontece. Então, se eu auditei você em junho, no próximo ano não pode passar de junho, você tem que ser auditado em maio, em final de abril, maio, no máximo início de junho, não pode passar de junho. Deu junho, você não foi auditado, você vai ser suspenso, né? E se vamos supor que o frigorífico não quis aceitar, ou agendou auditoria, ou no dia da auditoria você foi lá, durante a auditoria, você foi entrar numa câmara de estocagem, ele fala, não, você não pode entrar aqui porque a gente está fazendo uma manutenção, vamos supor. Ou está fechada, ou tem algum produto que, não deixou, tentou fazer com que você não entre. Na hora, o frigorífico é suspenso. É suspenso? Na hora. Você não pode ir na hora, porque você está querendo esconder alguma coisa dele. Se enrolou, não deixou auditar, e quando ele foi auditor, você não queria deixar ele entrar. Porque às vezes acontece deles querer armazenar alguma coisa, às vezes pode ser que está armazenando suíno, entende? E é proibido, não pode armazenar, entende? Às vezes a pessoa está armazenando um produto para uma outra planta, enfim, e não é aceito. Para o halal isso aqui é totalmente proibido. Então, acontece, raramente, né? Mas porque assim, os frigoríficos eles têm supervisor fixo nessas unidades, né? Então não é uma coisa que acontece comum, acontece com uma frequência grande. Mas quando acontece, o frigorífico na hora ele é suspenso e aí corre o risco de perder a acreditação e a certificação e não ter a certificação nunca mais, né? Dentro das fábricas de embutidos, de processados ali, ainda tem muito problema, por exemplo, dos fornecedores dessas fábricas não ser halal? Como que funciona isso aí? Bastante. Por isso que não é tão fácil conseguir a certificação. Porque precisa da rastreabilidade, né? Ele precisa que a matéria-prima toda seja certificada. Tudo aquilo que é de origem animal derivado de um abate, ele vai precisar que seja certificado halal. E não adianta a planta ter a certificação. Ele precisa garantir que esse lote que ele recebeu é certificado halal. Uma coisa é você ter o frigorífico certificado, outra coisa esse lote que ele recebeu ser certificado. A BRC é uma empresa que fabrica mantimentos ou ingredientes, né? Outra coisa é todo lote que a BRC vender ter um certificado que comprova que esse lote é halal. Você entende? Sim. É isso que acontece com a carne. Ele precisa garantir que esse lote que ele está recebendo é halal. E não é sempre que acontece. Porque se não acontece é porque realmente não é. Não é. Entende? E esse que é o desafio. Então esse que é o problema que acontece com a indústria de embutidos. Para o frigorífico que já opera halal,
Quais são aí as ações técnicas que elevam o nível do sistema e reduzem as não conformidades? Perfeito, ótima pergunta. Olha, antes de mais nada, eles precisam compreender o halal, mas compreender o halal de uma maneira correta mesmo, tá? Não compreender o halal, porque o que acontece? Muita gente busca informação. Hoje você tem acesso à informação, todo mundo tem smartphone, você busca informação hoje talvez de uma fonte não confiável ou de pessoas que você acha que só porque tem nome árabe ou porque fala 2, 3 palavras árabes já sabe. Então, assim, é bom você buscar informação correta com uma fonte confiável, né, com empresas, talvez com a certificadora que presta o serviço, ou buscar, talvez, não falo por ser um consultor, mas você busca, talvez, vai chegar na certificadora e falar, olha, eu queria indicação de um consultor que pode me dar uma consultoria, um treinamento para você aprimorar o conhecimento do halal, porque o conhecimento nunca vai até a pessoa tem que buscar o conhecimento, né? Você tem que correr atrás do conhecimento. E hoje é muito mais fácil do que no passado. Imagina 15 anos atrás ou 20 anos atrás. Você tinha que ir até uma biblioteca, 20 anos atrás até um pouco mais também, né? Pegar livro e tal, era assim, desculpa a palavra, era um saco você conseguir buscar o conhecimento. Hoje é muito mais fácil, né? Na palma da mão, né? Exatamente. Só que ao mesmo tempo é mais fácil, mas é mais perigoso também, porque às vezes tem muita informação que não é correta, né? Entende? Então, talvez você buscar essa informação com quem conhece, né? Buscar indicação, né? Conhecer exatamente os princípios islâmicos, o conceito halal, ter o conhecimento da normativa halal exata, né? E talvez não só ouvir um lado, né? Ouvir uma pessoa que trabalha no frigorífico, ouvir só o supervisor que trabalha com você, não, ouvir realmente, né? Pegar a normativa, entender essa normativa, ver se realmente eu estou seguindo aquilo que a normativa exige, porque quando você quer conseguir a ISO 22000 ou a ISO 9001 ou qualquer outro tipo de certificação, você compra a normativa e você faz o checklist item por item e vê se você está atendendo. Sim. Por que o halal não fazer igual? Tenta fazer isso com o halal, tenta ver se você está seguindo. É que a diferença do halal é que tem questões que talvez não fica muito simples de compreender, porque são questões religiosas. Você tem que compreender a religião. E você talvez não é um muçulmano, e fica um pouco difícil, né? Então, buscar talvez uma assessoria, alguém que te ajude um pouco a compreender, pode ajudar sim, mas não é obrigatório, tá? Muitas empresas fazem isso só por conta própria, mas tentar ver se realmente está seguindo, né? Então, pegar a normativa, ler a normativa, né? Seguir isso. É bem simples, é bem fácil. Quando você compreender a normativa, compreender a religião islâmica, né? Os princípios islâmicos, o conceito halal, é bem mais fácil você seguir o halal, é bem mais fácil você fazer uma auditoria com 0 não conformidades, tá bom? Não quero fazer propaganda para ninguém, mas tem várias empresas que passam da auditoria com 0 não conformidades sem ter nenhum tipo de assessoria externa, porque eles simplesmente compraram a normativa, leram a normativa, compreenderam, seguiram ela e está tudo certo, entende? E claro, se quiser a ajuda de um consultor externo, eu tenho uma indicação, uma pessoa que top, né, que pode ajudar também, isso daqui com certeza ajudaria muito, com certeza vai agregar valor, vai ajudar as empresas em atender os requisitos, isso daqui certamente ajuda bastante, né? E, desculpa, você perguntou, a pergunta qual que foi? Não sei se tem outra parte na pergunta ou era isso mesmo. A pergunta era essa, quais são o que uma frigorífico que já é halal, ele pode fazer para elevar o nível, né? Beleza. Então é buscar o conhecimento, é estar sempre atento. Exatamente. E aproveitando aqui, gente, vamos estar encerrando. Omar, quero agradecer muito a sua presença, agradecer muito a sua disponibilidade, poder estar com a gente aqui, trazer esse assunto bem legal, esse assunto bem importante aí, cada vez mais presente no dia a dia. E aproveitando a sua presença, agradecer muito. E você que está curtindo a gente aí, você que está assistindo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, mandar para os seus amigos esse episódio que foi bem interessante. E Omar, agradeço, tá? E faz um merchan aí do Omar, de suas redes sociais, o contato, quem quiser se interessou na sua
consultoria, fica à vontade. Perfeito. Agradeço novamente pelo convite, foi uma satisfação imensa poder abrir 2026, estando aqui com vocês, né, com o Carnicast, poder divulgar um pouco do halal. Talvez um tema que muita gente imaginava que era mais complicado do que ele realmente é, porque tem pessoas que não compreendem muito do assunto e faz com que ele passe a ser mais difícil, mas ele não é difícil, né? É um termo realmente simples de compreender, tá bom? Então a minha função realmente é desmistificar o halal e fazer com que o halal torne, ou apresentar o halal de uma maneira simples, tá? Uma maneira sucinta. Quem quiser pode me seguir nas redes sociais, né? Principalmente... vai estar aqui o link abaixo, tá, pessoal? Perfeito. No episódio aqui, a rede social do Omar. Perfeito, né? Meu e-mail é omar@consultoriahalal.com.br, mas vai estar meu Instagram, meu LinkedIn principalmente também, né? WhatsApp, enfim, todas as redes sociais. Fico à disposição caso alguém tenha qualquer dúvida, né? Se quiser perguntar qualquer coisa, eu volto a falar. Para mim, é prazeroso falar sobre halal. De verdade, não é só propaganda, eu falo de verdade. Eu recebo várias mensagens de pessoas querendo tirar dúvida, perguntando sobre o halal, e realmente eu falo, para mim é um prazer falar do halal, poder tirar dúvidas, esclarecer. Você tem dois prazeres de falar, né? Exatamente, halal e Corinthians, né? Graças a Deus, é mais interessante. O Corinthians me devolveu o prazer de falar do Corinthians novamente, né? Final do ano passado fomos campeões. Ganhamos ontem de novo, graças a Deus, né? Tomara que continue assim também. Então, é uma satisfação falar do halal, uma satisfação estar aqui com vocês. Fico à disposição sempre que precisar e agradeço novamente pelo convite. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Imagina. Pessoal, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Lembra, curte, compartilha, comenta e dá o seu joinha aqui, tá bom? Muito obrigado. Até uma próxima.